AgroPlus Podcast, o seu podcast do agro. Estamos mais uma vez aqui, uma edição inovadora, trazendo aos nossos telespectadores e ouvintes uma pessoa que é referência em fisiologia no Brasil. Estamos recebendo hoje, com maior orgulho, né, Rui, e prezados ouvintes, Elmar Luiz Floss, que vai trazer conosco, então, o tema ecofisiologia e rendimentos. A agricultura brasileira está avançando e é uma referência mundial, porém, precisamos melhorar. E dentro da fisiologia, estaremos recebendo algumas dicas, algumas técnicas e também questões que vão avançar para a agricultura dos produtores brasileiros, desenvolvendo então o nosso mecanismo de ferramentas de trabalho. As questões dos recursos naturais, que é o meio ambiente, as técnicas e manejos adequadas para que você possa então desenvolver melhores resultados no campo, trazendo, né, professor Elmar Luiz Floss, doutor em agronomia, professor universitário, né, hoje toca lá o Instituto INSIA em Passo Fundo, que traz então várias oportunidades profissionais para os nossos, né, acadêmicos e profissionais do agronegócio. Professor, fique bem à vontade, recebemos você com o maior carinho para dialogar então com o nosso público. Obrigado, Diogo. Obrigado, Rui, pelo convite. Rui, que foi meu ex-aluno na UPF, na Faculdade de Agronomia da Universidade de Passo Fundo, e hoje um colega muito bem sucedido na profissão. E eu sempre digo que esse é o prêmio Nobel de um professor, quando vê seus alunos bem sucedidos. E é um prazer estar aqui com vocês, com aqueles que acompanham o AgroPlus aí pelas redes sociais, para nós falarmos um pouco das questões importantes. Como foi dito, eu sou engenheiro agrônomo, também sou licenciado em ciências, fiz doutorado em agronomia na Exalc, em Piracicaba, e fui durante 33 anos professor na Universidade de Passo Fundo. Na agronomia, nas ciências biológicas, no curso de administração rural, medicina veterinária, nas 2 primeiras turmas, também engenharia de alimentos. Fui 4 anos chefe de departamento, fui 4 anos vice-diretor, fui 4 anos diretor, depois fui vice-reitor administrativo pro tempore. E aí eu me aposentei em 2009 e criei o Instituto de Ciências Agronômicas Professor Elmar Luiz Floss. E através desse instituto eu estou oferecendo curso de pós-graduação, já abrimos 44 turmas, entre Passo Fundo, Ponta Grossa, Santa Maria e Foz do Iguaçu. Faço palestras, dou consultorias, assessorias e ando hoje pelo Brasil inteiro, por alguns outros países aqui, levando o conhecimento que a gente vai acumulando, mas em cada evento, em cada local que a gente vai, a gente sempre está aprendendo um pouco mais. Que bom, doutor Elmar, para nós é uma satisfação. Eu, como seu ex-aluno, né, já há mais de 3 décadas, com 35 anos de formado, a gente tem boas lembranças. E o Eu vou interessante... fazer 49, dia 13 de dezembro agora de formato. Que coisa, né? Mas é bom vê-lo na ativa, né? Isso é importante. As pessoas têm, eu acho que eu tenho como meta também, à medida que já tenho tempo de aposentadoria, mas continuar trabalhando ativo, talvez menos acelerado só no futuro, mas permanecendo então em atividade. E uma satisfação porque eu tive a honra de, em primeiro lugar, adquirir o seu primeiro livro, né? Me corrija se eu estiver errado, se for o primeiro, mas de fisiologia vegetal, onde que recebi uma dedicatória aqui, né? Me orgulha muito. E agora o segundo exemplar que ganhei hoje, né? E também com uma dedicatória aqui que é bastante interessante e vai ser muito útil no nosso dia a dia, não só como profissional, mas também como produtor rural. E nesse sentido, eu já vou emendando a primeira pergunta, no sentido de que a fisiologia vegetal é fundamental nos pilares da produção, né? Seja a questão de genética e as suas interações, seja a questão nutricional da planta, tá? Ou seja, as questões de manejo que interagem e trabalham com todas elas. No Rio Grande do Sul, em especial, no Brasil Central, nesse último ano teve um problema terrível de seca, né? Mas para nós aqui no Sul é histórico e cíclico, né?
em função até da nossa posição geográfica, uma série de fatores. O que nós podemos fazer dentro das nossas limitações para mexer na planta, nos tratos culturais, para mitigar, para minimizar todas essas questões ambientais, tanto de excesso de chuva, como nos primeiros dias até o momento, né? Como a seca que em algum momento na frente pode vir a nos assolar. Bom, vamos para quem nos assiste entender um pouco o que é a fisiologia. A fisiologia é o estudo do funcionamento da planta, quer dizer, entender como a planta de soja, de milho, de trigo, qualquer cultura, como ela nasce, como ela cresce, como ela se reproduz e como ela produz. Quer dizer, nós fizemos agricultura para colher alimentos, principalmente grãos, que é a nossa principal vocação, mas também pode ser tubérculos, como na batata, pode ser raiz da mandioca, pode ser frutas e assim por diante. Então, essa fisiologia, quer dizer, o funcionamento, ela depende de muitos fatores. E um dos fatores é a genética. Ou seja, o que foram os grandes avanços do melhoramento genético? Foram pessoas melhoristas que entendiam também de fisiologia e sabiam exatamente qual era o idiotipo de planta ideal que precisava desenvolver para ter um maior rendimento, melhor adaptabilidade às diferentes regiões ou até uma melhor estabilidade de produção. E realmente tivemos progressos genéticos extraordinários. Vamos pegar a nossa principal cultura, que é a soja, a cultura de maior área no Brasil, no Rio Grande do Sul, na região, a cultura de maior produção, veja, foram 147 milhões de toneladas, que gera mais divisas, quer dizer, a soja sozinha colocou aproximadamente 1,4 bilhão de reais da economia brasileira em 2023 por dia. 2,4 bilhões de reais, desculpe, 1,4 bilhões de reais por dia na economia. Então, realmente, essas divisas são fundamentais para financiar o nosso desenvolvimento. Então, no caso da soja, primeiro, foi reduzir a estatura da planta. Porque as plantas muito altas, ela produz muita palha e pouco grão. E nós não plantamos soja para ter palha, nós plantamos soja para ter grão. Então, tem que aumentar o que nós chamamos de índice de colheita, quer dizer, a proporção de grão do produto econômico em relação à biomassa total. E, de outro lado, criamos, assim, plantas mais responsivas a nutrientes. Porque aquela planta alta e de ciclo longo, ela acamava. E o acamamento reduzia o rendimento. Então, nós diminuímos o risco. Reduzimos o ciclo. Porque quanto menos tempo uma cultura estiver na lavoura, menos riscos climáticos, de falta de chuva, de excesso de chuva, de granizo, e menos riscos bióticos também. Ataque de pragas, ataque de patógenos. Então, nós temos hoje, para exemplificar com a soja, lá quando você foi meu aluno, há 35 anos atrás, e você lembra, o ciclo da soja, a nossa em média estava em torno de 150 dias. Mas nós tínhamos cultivares que eram plantados que chegavam a ter o ciclo de 180 dias. Então, 150 dias. E o rendimento médio, lá nos anos 80, eu vou pegar especificamente o ano de 82, que eu tenho na cabeça, a média de produção de soja no Rio Grande do Sul foi 24 sacas por hectare. E a média brasileira, Diogo, foi de 26. 26. De lá para cá, o que aconteceu? Nós reduzimos a estatura da soja. Nós temos hoje uma soja, de vez de um ciclo médio de 150, 160, está em 120, 125 dias. Quer dizer, um mês a menos no campo, sujeito aos fatores. E o rendimento médio do Rio Grande do Sul, vamos tirar fora o ano da estiagem, nós estamos próximos aí de 4 toneladas. Quer dizer, nós dobramos o rendimento da soja. Dobramos o rendimento da soja. Agora, esses cultivares de potencial de alimento maior, e aí tem uma contribuição extraordinária da transgenia, quer dizer, quanto seria o rendimento da soja hoje,
se nós não tivéssemos conseguido lutar e ter uma lei de biossegurança que permitiu o cultivo da soja, ou seja, tiramos a soja transgênica da ilegalidade, da sua introdução via contrabando da Argentina para colocar ela na legalidade. E também a transgenia no milho, no algodão, quanto isso foi importante para o Brasil. Só que para produzir mais, precisa ter mais nutrientes. Não adianta eu ir para a Expo Inter, comprar a vaca leiteira campeã, que deu 90 e poucos litros em 24 horas, e eu levo ela na minha propriedade e largo ela na macega. Não vai dar leite. Pelo contrário, até provavelmente vai morrer. Vai morrer porque ela não é adaptada para isso. E aqui nós temos um dos aspectos importantes. Esses cultivares modernos têm estatura mais baixa, têm um ciclo mais curto, que permitiu no Brasil fazermos uma verdadeira revolução, que é a safra e safrinha. Eles são poucas as regiões do mundo, de forma extensiva, onde é possível, no mesmo hectare da escritura, fazer 2 hectares de cultivo por ano. Por exemplo, soja na safra, e mais o milho na safrinha, ou um feijão na safrinha, ou um algodão na safrinha. E até mesmo no Brasil Central, em algumas regiões, sob irrigação, está se fazendo 3 culturas. Faz uma sequência de soja, milho, feijão. Ou, na Bahia, aí, soja, trigo e um feijão. Então, temos essa possibilidade. Quer dizer, o ciclo curto permitiu fazer isso. Só que para produzir mais, precisa mais nutrientes. E o que nós estamos fazendo? Nós pegamos esses cultivares, que é uma verdadeira Ferrari, comparado com aqueles cultivares que nós tínhamos 30 anos atrás, 35 anos atrás, e continuamos com a mesma forma de adubo, o 5-20-20, o 5-25-25, e aplicando a mesma quantidade de fertilizante que se aplicava há 30 anos atrás. E dando gasolina batizada, muitas vezes, né? Quer dizer, aí nós estamos perdendo esse potencial. Então, o que é uma adubação racional? Ela tem que ser feita, primeiro, em função da produtividade que eu obter. A estimativa de produtividade. Se eu quero continuar produzindo 2 toneladas por hectare, eu preciso de uma quantidade de nutrientes pequena. Mas quando sai de 2 toneladas, eu vou para 3. Quando sai de 3, eu vou para 4, 66 sacos. Ou assim, nos melhores anos, nas melhores lavouras, com os melhores cultivares, os agricultores colhendo 80, aqui na região, 5 toneladas. E veja, com cada vez maior frequência, numa gleba, outra gleba, colhendo até 100 sacas por hectare. Precisa muito mais nutrientes. Precisa mais nitrogênio, precisa mais fósforo, precisa mais potássio, precisa mais cálcio, precisa mais enxofre, precisa mais magnésio, precisa mais micronutrientes. Então, lá quando nós colhíamos 2 toneladas, solos ainda ácidos, sem correção, nós tínhamos uma disponibilidade alta, por exemplo, de manganês, de cobre, de zinco, né? Só que com a correção da acidez, principalmente a aplicação de calcário, na superfície, nós temos hoje na camada de 0 a 10, em muitas propriedades, um pH acima de 6,5. Então, esse pH acima de 6,5, ele reduz a disponibilidade de metais, como, por exemplo, o manganês, o zinco e o cobre, para pegar 3 exemplos. Então, essas coisas nós temos que olhar. Outro aspecto importante. O que nós estamos fazendo com o solo que vai receber essa genética? Porque esse é o maior patrimônio do produtor. O maior patrimônio do produtor não são as máquinas, não são os equipamentos, não são as benfeitorias, não são as tecnologias. O maior patrimônio do agricultor é a sua terra, escriturada e registrada. E, por enquanto, mantido o direito à propriedade, que toda hora é discutido, né? Hoje ele é mantido. Trazendo um gancho na tua fala, já fui anotando aqui, então, 3 pontos que eu achei muito interessante, até para o nosso telespectador e ouvinte frisar muito bem isso. Né? Você trouxe aí a década de 80, o início da nossa agricultura, a grande mudança, né? Estamos tendo mudanças também agora, a questão dos biológicos, mas enfim, toda essa transformação que você cita aqui, questão de genética, que são melhorias, né? Gestão do solo para minimizar os riscos. Então, já que justamente, né, Rui, escolhemos o tema do nosso podcast como rendimentos através de uma fisiologia diferenciada, e de fato estamos aqui aprendendo com o professor doutor Elmar Floss,
faça a sua parte, curta, compartilha o nosso canal, compartilhe com as pessoas para que possamos então disseminar informações importantes para que a agricultura, né, Marco? Temos aí uma projeção para a safra 25 de 320 milhões de toneladas de grãos. O Brasil já é ponta, já é referência, mas temos estudos da FAO, Fundação Getúlio Vargas, entre outras entidades, a própria CNA que está acompanhando, estão citando que aproximadamente nos próximos 13, 14, 15 anos, a nossa agricultura vai ter uma colheita de 600 milhões de toneladas de grãos. Então a pergunta é, como vamos dobrar? Temos infraestrutura, temos profissionais, temos recursos naturais. Quais são as técnicas, né? Fazendo esse gancho aí que você trouxe muito bem, eu cito esses 3 pontos, né? Genética, gestão dos solos para minimizar riscos. Aí sim eu acho que eu vou conquistar, né, Rui, com os produtores rurais, como sociedade, melhores rendimentos, né, nessa transição. É interessante, né? O Brasil, entre 1500 e o ano 2000, portanto, em 500 anos, nós levamos para chegar pela primeira vez a 100 milhões de toneladas de grãos alimentícios. Quer dizer, somando principalmente soja, milho, arroz, trigo, puxam, né? aveia, feijão, sorgo, triticale, cevada. E isso lembrando que na década de 70, né, nós fomos o maior importador mundial de comida, né? Até 1970 nós éramos importadores e passamos a ser o terceiro país maior exportador de alimentos hoje. Isso é realmente uma grande revolução. E veja, nós levamos 500 anos, então, para chegar pela primeira vez a 100 milhões de toneladas. Só que em 2015, em apenas 15 anos depois, nós chegamos a 200. Dobrado. Quer dizer, aumentamos 100 milhões em 15 anos. Que é o dobro. Certo? Em 2023, aí para 24, estamos chegando aos 300. Quer dizer, levamos primeiro 500 anos para chegar aos primeiros 100 milhões, levamos 15 anos, agora levamos 8, e aí a pergunta é, quanto tempo vamos levar para chegar no 400? Quer dizer, aumentar mais 100. Menos tempo ou mais tempo? Citando, Elmar, bem interessante esses dados para que possamos dialogar. Teve um estudo em 2019 publicado pela FAO que estimava que o Brasil ultrapassasse a barreira dos 300 milhões de toneladas de grãos produzidos no ano 25-26. Então, plano safra, 25, plantado 25, colhido 26. Então, só lembrando a todos que nós atingimos 316 milhões de toneladas de grãos no ano anterior, aqui no Brasil. Então, a gente já rompeu esses 300 um tempo antes. Então, isso prova para nós que o nosso ambiente agrícola aqui no Brasil, juntamente com as tecnologias, os profissionais, como você cita, né? Fruto muito também da tecnologia do transgênico, né? Então, são várias situações que vêm uma agricultura disruptiva. Se tu para e pensa em 40 anos, o que é esses números, né? De 0 a 500 anos para chegar em 100 milhões de toneladas de grãos. Então, 15 anos depois, você dobra esse valor. Então, é muito exponencial a nossa agricultura, né? E aí que vem os aspectos, quer dizer, nós temos hoje cultivares melhores, como nós falamos, melhor genética, nós temos conhecimento de tecnologias novas, revolucionárias, que não eram usadas no passado, ou até eram antieconômicas, que nós estamos usando hoje, né? Mas nós podemos alcançar isso, Diogo, já que estamos falando de ecofisiologia, não abrindo novas áreas. Nós podemos poupar recursos naturais. Se nós utilizarmos a tecnologia que nós temos hoje, na mesma área, nós aumentamos o rendimento sem precisar abrir novas áreas. Por isso que o uso de tecnologia poupa recursos naturais. Porque se nós, por exemplo, ficássemos lá em 1982... 80 por aí, o rendimento médio da soja no Rio Grande do Sul era 1.700 quilos. 1.700 quilos, quer dizer, não dava 30 sacas. Se nós não tivéssemos melhorado o solo através da correção da acidez, usado fertilizantes, melhorado genética, controlado mais eficientemente pragas, doença, planta daninha, só para dar exemplo de algumas práticas, e nós continuássemos em 1.700. Para nós hoje produzir 300 milhões, quantos hectares nós precisaríamos? Quanto recurso natural? Quantas máquinas a mais? Quanto precisaria de trabalhadores? Nossa, então, nós fizemos uma revolução tecnológica e nós estamos aí. Vamos pegar a soja aí. 57 sacos de média do último ano. Nós praticamente dobramos lá de
de sair dos 1.700 quilos para isso aí. E isso nós poupamos recursos naturais. Mas nós podemos mais. Se a gente for olhar hoje as novas linhagens dos obtentores de soja que estão sendo testados, é onde você pega essa linhagem nova, usando a melhor tecnologia, no melhor solo e sem restrição climática, esse material tem um potencial hoje entre 140 a 160 sacas por hectare. Claro que a nível de experimento, sempre o rendimento é maior do que a nível de lavoura. Se nós pegarmos os campeões do SESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, que já há mais de 20 anos faz um concurso onde o agricultor planta no mínimo 3 hectares a 5 hectares, usa a melhor tecnologia na melhor área. Nesse ano 2024, foi em agosto a entrega, a menor produção foi lá no Nordeste, 103, e o máximo foi o seu Miller, aqui perto do Guarapuava, com 138. Fazendo uma média, 125 sacos. 125 sacos. Então, esse é o potencial. Esse é o potencial. Se nós transferirmos para a lavoura a tecnologia que esses produtores usaram numa área de 3, 5 ou mais hectares, veja quanto nós podemos. Então, se a gente pegar assim, o potencial das novas variedades que chegarão ao mercado, 150, nós estamos hoje produzindo 57 de média brasileira, quer dizer, metade dos produtores estão produzindo menos de 57, nós estamos aproveitando um terço do potencial genético. E onde é que estão os ralos? Onde é que nós estamos perdendo isso? Nós estamos perdendo isso nas práticas. E uma delas é o solo. E o interessante é que solo que nós temos que melhorar, né? Sim. E o interessante é que nos concursos de produtividade do SESB, eles colocam o custo de produzir e a receita líquida, ou seja, mesmo produzindo 138 sacas por hectare, ele ainda é altamente viável economicamente, né? Então isso que é interessante porque muitas vezes se faz aquela analogia de, não, porque está se produzindo acima de 100 sacos por hectare, está se colocando tanta coisa nessa lavoura que torna ela antieconômica e os resultados estão mostrando exatamente o contrário. É o contrário. Que é exponencial, né? A rentabilidade, a lucratividade em função da produtividade, né? Exatamente. Aliás, isso é uma confusão entre o que é despesa e o que é investimento. Se eu invisto 20 para tirar 20, isso é despesa. Agora, se eu investir 100 e tiro 500, isso é investimento. Isso é investimento. E essa confusão realmente nós temos. Então, muitos anos se desmerecia os resultados do concurso exatamente por isso. Então, eu gostaria de saber quanto ele gastou. Mas também numa área de 3 ou 5 hectares. E eu sempre digo nas minhas palestras aos agricultores, escolha 3, 5, 10 hectares, o filé da tua área, pega a melhor área e coloca ali a melhor genética, com a melhor tecnologia de manejo que nós temos hoje, que nós não tínhamos no passado, e vamos esperar que o clima seja bom, aí tu vai ver. Bota tudo na ponta do lápis, bota todo que tu gastou e depois coloca na receita. Com certeza, no ano seguinte, você vai fazer a tua lavoura inteira. Tu vai fazer. Nós em vez do... Eu sempre imaginei, quando o SESB foi criado, que um agricultor fizesse ali e o pessoal passasse, diz, mas que lavoura de soja bonita, o que será que ele fez? E fossem lá e tal. Não. Se inveja o cara que tem uma lavoura melhor. Se inveja ele, diz, isso aí, imagina o gasto, imagina quanto deve ter colocado, imagina, isso é só para diletantismo, é só para aparecer em concurso. Mas numa área pequena. Faça. Tire a prova. Faça. É assim que a gente aprende. A gente aprende fazendo. Pega a melhor área. Mas nós temos gargalos e nós temos solo. Você sabe, Rui, nós temos muito problema de solo compactado pelo mau manejo. Né? Nós ainda usamos a grade. A grade não pode estar em lavoura, a grade tem que ser usada apenas onde ainda se faz um convencional. Como é que eu vou fazer uma lavoura de arroz sem usar uma grade? Como é que eu vou fazer uma área para batata? Como é que eu vou abrir uma nova área que eu preciso realmente enterrar o calcário? A grade. Agora, depois disso, a grade tem que ser dispensada.
E o exemplo que eu sempre dou para os agricultores, presta atenção quando vai se fazer uma nova rodovia, que eu preciso preparar na para base. pavimentação, para ter uma base, para sustentar. Qual é o equipamento que você usa para destruir aquele solo e compactar ele ao máximo para não dar problema? Grade. De umas 5, 6, uma semana inteira, grade para cá e para lá. Ora, na lavoura nós queremos o contrário. Na lavoura nós queremos um solo agregado, com estrutura, e não desagregado. Quando eu mexo com o solo, eu desagrego, eu reduzo os poros, os microporos, que armazenam água quando chove, para ter água quando não chove, nos veranicos que são tão comuns. Eu tenho que ter os macroporos para que o oxigênio do ar, o nitrogênio do ar, que é tão abundante, temos 78% de nitrogênio no ar, temos 20% de oxigênio, ele tem que estar na raiz, porque a raiz precisa de oxigênio. E os nódulos, que são a maior fábrica de fertilizante nitrogenado do Brasil, os nódulos na soja, ele precisa do nitrogênio. Se o solo está compactado, o oxigênio e o nitrogênio não chega lá. Nós estamos na era do uso de biológicos. Os micro-organismos benéficos que nós queremos aumentar, Bradyrhizobium, Azospirillum, bacilos, pseudomonas, são todos micro-organismos aeróbios. Se eu tiver um solo compactado, eles não se desenvolvem. Quem gosta de solo compactado são patógenos, causador de podridão radicular, de mancha foliar e coisas assim. E todos esses micro-organismos que o senhor citou e outros tantos, além de oxigênio, eles precisam de palha, né? Então tem muito produtor também, muitas vezes mal informado, que acaba pegando um pacote completo de produtos biológicos e colocando num solo com palha zero, né? Não tem alimento. E não tem resultado. Não tem e ainda fica brabo que esses produtos não funcionam. Mas na realidade ele precisa de ter. E aí tem uma outra coisa importante, Rui. A maioria dos micro-organismos benéficos, eles precisam de exudatos radiculares de planta viva. Quer dizer, eles querem os açúcares exudados pela raiz, os aminoácidos exudados pela raiz, outros compostos. Então, se eu tiver um solo mantido em pousio no inverno, praticamente esses micro-organismos que eu apliquei na soja no inverno, ou quando está abandonado no centro brasileiro porque não chove, eles desaparecem, porque eles não têm comida, eles não têm alimento. Então, nós precisamos colocar as culturas de cobertura, daí a importância de fazer um consórcio de cultivo ou um policultivo para eu ter diferentes espécies que liberam diferentes substâncias pelo sistema radicular e mantém ele de uma outra. Então, a melhor época para aplicar micro-organismos benéficos antes da soja é nas culturas de cobertura. Esse é o melhor resultado. E ali você vai se multiplicar mais. E também a estrutura física do solo, eu vou aplicar calcário, não está errado aplicar calcário em cobertura, lanço, não há. Mas veja bem, se o solo não tem palha, se o solo está compactado, apliquei calcário, e aí dá uma chuva como esse final de semana, 80 milímetros. Onde foi parar o calcário? O calcário foi embora, ele não infiltra. Mas se eu tiver uma palhada abundante e o solo com uma boa permeabilidade, chove os mesmos 80 milímetros, ele vai infiltrar. Para produzir mais, precisam mais nutrientes. Por exemplo, mais potássio. O potássio é um nutriente mais salino. Eu não posso continuar colocando grande quantidade de potássio na linha de semeadura. Porque esses cultivares modernos de soja, hoje de estatura mais baixa e ciclo mais curto, e que tem potencial de alimento, eles têm um defeito. Porque nada é perfeito. A perfeição está em Deus. Somente em Deus. Eles têm um defeito grave. O sistema radicular superficial. Nós não precisávamos ajudar a formar raiz aquela soja de 30 anos atrás, que dava 1,80 m de altura e tinha um ciclo de 150 dias para aprofundar a raiz. Quem está me assistindo e também tem cabelos brancos, como eu, vai lembrar, há 30 anos atrás, para que a soja entrasse em murcha, ela ficasse prateada, era mais ou menos 18 a 21 dias sem chuva. Hoje, com 9 a 11 dias sem chuva, já está todas as lavouras, passa ao meio-dia, às 2 da tarde, está tudo prateado, está toda virada. Por quê? Porque o sistema radicular superficial não alcança a água. Então, nós temos que ajudar que essa raiz se aprofunde. Nós temos que melhorar o solo, não ter impedimento físico,
Nós temos que corrigir a acidez em profundidade, porque o alumínio, que é tão comum em todos os solos da nossa região, é o maior inimigo, é o maior inibidor do crescimento da raiz. Então, eu preciso corrigir. Onde tiver alumínio, a raiz para de crescer. Se eu aprofundar, hoje, em vez de fazer a correção apenas a 0 a 20, e nós caminharmos para uma correção a 0,40, nós vamos ter mais raízes a 40 centímetros. Lembrando do gesso, né? Lembrando do gesso também a calagem, associar com gessagem, né? Fazer esse trabalho. Sempre não é apenas um fator, não é uma prática sozinha que vai salvar. É sempre um conjunto de práticas. Quando você tiver raízes até 40 centímetros de profundidade, aí, de novo, um intervalo de 21 dias entre uma chuva e outra vai causar muito menos. Nós temos que acertar no inseticida do tratamento de semente para controlar aquela praga específica que eu tenho na minha área, na minha região. E não tratar genericamente a semente pelo tratamento industrial, que é uma coisa legal, com apenas um inseticida e vender essa semente para todo estado, até para outros estados, como se todas as glebas tivessem a mesma praga ou tivesse o mesmo patógeno, o mesmo fungicida. Temos que escolher adequadamente o tratamento com fungicida e inseticida na semente para que eu controle especificamente aquela praga e aquele patógeno que eu tenho naquela área. Porque se eu tiver pragas, se eu tiver patógeno, o que eles vão fazer? Ao invés de estimular a raiz, ou o próprio nematóide, que é um destruidor de raiz, ele limita o sistema radicular. Então, a absorção, a eficiência da absorção é uma relação direta entre superfície de raiz em contato com a superfície de solo. Então, eu tenho que fazer de tudo para aumentar o número de raízes e para que eu tenha raízes mais profundas. Para nutrientes, realmente aquelas radicelas na camada 0 a 10, elas praticamente atendem. Mas eu preciso garantir uma minimização do estresse hídrico. E para isso, preciso aprofundar obrigatoriamente a raiz. Então, veja, falamos de física de solo, falamos de química de solo e falamos de biologia do solo. Porque os micro-organismos, muitos deles, vamos pegar o azospirilo, vamos pegar bacilos, as mais diferentes espécies de pseudomonas, além delas cumprirem funções biológicas de fazer supressão sobre patógenos e, consequentemente, dar uma maior sanidade para a cultura e, consequentemente, aumento de rendimento, elas são bactérias promotoras do crescimento, porque elas produzem os hormônios citocinina, que aumenta o número de raízes, e produzem auxinas, que aumenta o comprimento de raiz. Então, elas também cumprem esse papel, além de outras substâncias que nós temos hoje, que podemos usar, sejam tratamento de semente, suco, semeadura, bioestimulantes, ácidos úmicos, que ajudam a planta a estimular a raiz. Esses cultivares modernos, de alto potencial de alimento, de ciclo cada vez mais curto e de estatura cada vez mais baixa, nós temos que melhorar o sistema radicular através do manejo. Que é o terceiro elemento, né? Nós começamos com genética, né? Fomos para a questão de fertilidade de solos, em especial, e agora essa questão de manejo. E olhando para a parte de manejo, uma das questões, podia dizer que o cobertor curto, né? Das cultivares antigas que o senhor comentou, elas tinham muito mais rusticidade. Hoje, nós temos que pensar e trabalhar muito mais na questão da proteção de plantas, né? Sim. Então, desde do manejo de doenças, fúngico, de insetos, que esse tipo de modelo de plantas não tolera o que no passado outras toleravam, Claro. né? Então, nesse sentido, qual é que é a sua visão e a interação da fisiologia, né, com essa questão da tolerância e da proteção de plantas? Bom, falamos primeiro que nós precisamos ajudar a planta a formar raiz, né? Eliminando impedimento físico, eliminando impedimento químico, eliminando impedimentos biológicos, colocando nutrientes em profundidade, correção em profundidade, usando substâncias bioestimulantes ou bioreguladoras ou enraizadores bons que nós temos no mercado. A outra é a parte aérea. Então, por exemplo, vamos voltar lá no teu tempo que você foi aluno lá. Se você pegasse aquelas variedades de soja ali no início da formação de grão, L5,
elas tinham de 8 a 9 metros quadrados de folha verde por metro quadrado de solo. Então, o que acontecia com aquelas culturas? Um grande autossombreamento. Quer dizer, as folhas de cima, elas recebiam luz, elas fabricavam, faziam fotossíntese, mas as inferiores, sombreadas, o que acontecia? Entrava em senescência. Como é que eu ia conseguir controlar pragas no baixeiro daquela soja, se a soja era fechada, aquele dossel, com folhas grandes, parecia folha de alface, né? Então, a de cima recebia a luz, não deixava para entrar a luz. O fungicida, inseticida, 85% ficava no terço superior, não entrava lá embaixo. Então, doença, praga, falta de luz, a soja entrava em senescência de cima para baixo. Quando eu lá caía a folha, aí vinha a surpresa. Poxa, esse sojal bonito agora não tem vagem. Né? Até o 6º nó, até o 7º nó não tem. Porque onde não chega a luz, onde não mantém uma folha verde. Então lá atrás, lá nos anos 80, me lembro assim, 84, reunião de soja. Olha aqui, ó. Nós temos hoje parâmetros para dizer quanto eu tenho de perda de rendimento por lagarta. E nesses materiais de ciclo longo, de estatura alta, que tinha muita folha, quando a lagarta comia até 30% daquilo, às vezes até 50%, nós colhia mais do que menos. Então você pega uma lavoura de 9 metros de folha verde por metro quadrado de solo, quando entra em 5, se a lagarta comesse a metade, tinha 4,5. Para mim ter 4,5 hoje com a soja, com esses cultivares de baixa estatura e de ciclo curto, ela tem que ser muito bem desenvolvida. No entanto, ainda se fala, historicamente a pesquisa mostrou que desfolhamento de 30% a 50% não afeta. 30% a 50% sobre uma soja que tinha 8, 9 metros quadrados, mas não uma que tem hoje 4 ou 5. Claro. Se eu tirar metade, 2,5. E as pesquisas feitas nos Estados Unidos, pesquisa feita aqui no Brasil, mostram que a soja precisa, em L5, 1 metro quadrado de folha verde sadia por metro quadrado de solo para produzir 1 tonelada. Se eu quero produzir 2 toneladas, eu preciso de 2 metros, 2 camadas de 1 metro quadrado por metro quadrado de solo. Se eu quero ir para 3, para 4, quero ir para 5, eu preciso 5. Quero ir para 6, eu preciso entre 6 a 7 metros quadrados. Então, por isso que nós temos que ser muito mais rigoroso hoje no controle de pragas, no controle de patógenos. Porque para a expressão desse potencial de rendimento, eu não posso mais ter perdas de área foliar, seja por desnutrição, seja por falta de insolação, seja por ataque de pragas ou ataque de patógenos. Então, essa é a grande mudança no manejo que nós temos que fazer. E por isso que nós temos que entrar preventivamente com fungicida. Eu preciso preventivamente, porque depois que ela fechar toda, eu tenho dificuldade de colocar lá embaixo. Posso usar o melhor fungicida, a melhor dose, a melhor tecnologia, mas é difícil colocar lá embaixo. Então eu entro um pouco mais cedo e eu vou protegendo ela no pré-fechamento, porque eu preciso garantir que as folhas de baixo também estejam verdes. Só há formação de grãos em nós que a folha é verde sadia. Porque 80% do peso do grão é o seu trifólio que produz. E só 20% é aquilo que já estava no caule, que vai para o enchimento de grão na pós-antese. É diferente do milho, é diferente do trigo. E nesse sentido, Elmar, nós falamos toda essa questão de boas práticas do passado. Mas a gente sabe, vamos supor que eu fosse um produtor relaxado, com limitações financeiras, um problema de compactação, algumas áreas com solo também com problemas de acidez e limitação de raiz. Bom, hoje nós estamos com a soja aqui na região toda implantada, algumas já querendo fechar a entrelinha, mas a maior parte aí na faixa de V2, V4, né? Exagerando 4 trifólios. E nós sabemos que nós estamos num ano de laninha, onde que as chuvas são extremamente irregulares. Por enquanto, o irregular no sentido de positivo, de mais chuva do que menos, isso Sim. é bom, embora com menos insolação. Só que não podemos esquecer que há poucas semanas atrás tivemos, dependendo da região, tivemos até 40 dias sem chuva.
Outras regiões com 28. Ou seja, Bem esparelho, né? é um laninha, mas é um laninha fraco, ele está muito mais próximo de ser um ano de transição, porque as temperaturas médias do Oceano Pacífico elas estão muito próximos da média. Há gente que diz que quando está em transição ou quando as temperaturas estão próximas da média, que é um ano normal. Não, isso não é normal, você tem toda a razão. É um ano extremamente anormal. Eu posso, assim, ter 3 semanas sem chuva e, dela um pouco, num final de semana, como esse último aqui, choveu 80 milímetros, 90 milímetros, até 130 milímetros. 160 em vizinhos meus. Até 160. Então, veja, só que a planta não vive de média. Não vi. Por isso que nós temos que cuidar sempre. Quando choveu do dia 1º ao dia 10, quando choveu do dia 11 ao dia 20, quando choveu do dia 21 ao dia 30. E não assim pegar meramente as estatísticas. Como é que foi o mês de outubro? O mês de outubro foi muito bom, né? Choveu dentro da média, 142 milímetros. Sim, choveu 3 dias e a planta ficou 27 dias sem chuva. Concentrados, né? Então, quando não chove, ela sofre os estresses. Quando chove demais, ela também sofre estresse. Porque, primeiro, falta luz e a fábrica só funciona se tiver energia. E a energia vem do sol. Então, quando não tem sol, é como se os empregados estivessem de braços cruzados. Né? Então, tem que ter. O excesso de chuva, uma chuva de 160 milímetros, encharca o solo, expulsa o oxigênio. Então, a raiz fica horas ou dias com deficiência de oxigênio. Isso afeta o sistema reticular, isso provoca morte de células da raiz, isso diminui a eficiência de absorção. Mas esse é o nosso clima. Nós não podemos mexer com ele. Nós temos que procurar minimizar os seus efeitos. Fazendo diversificação de culturas, melhorando o nosso solo, do seu ponto de vista físico, químico e biológico. Não, mas a soja é a cultura mais importante, eu preciso plantar soja e tal. Então, pelo menos, diversifique cultivares. Pequeno agricultor, médio agricultor, grande produtor, ele tem que usar no mínimo 3 cultivares. 3 cultivares de diferentes ciclos. Não plantar tudo na mesma época. Nós temos uma época ideal. Planta uma parte no começo, uma planta no meio, lá no final. Não plante tudo. Nós vemos aqui se as condições são adequadas. Vamos dizer o seguinte, olha, a nossa melhor época vai... Vou pegar um exemplo, 10 de outubro a 15 de novembro. O cara tem 27 hectares hoje, com um trator e tal, ele planta isso em 2 dias, 3 dias. Quer dizer, então a época ideal para o plantio não é mais de 10 de outubro a 15 de novembro. Foi no dia 10, dia 11, dia 12 e terminou. Quer dizer, nós colocamos 100% do risco. Então, quando diversifico cultivares com diferentes ciclos, ou planto em diferentes épocas, eu prolongo o período de floração na minha lavoura. Eu prolongo o período de transformação de flor em vagem, que é o L3, L4, que é a fase mais sensível da vida da soja. O problema da soja não é produzir flor. Nossa, se todas as flores da soja dessem vagem e desse pelo menos 2 grãos por vagem, a soja daria 350 sacas. Não, ela produz muito mais flor. Mas o problema é transformar a flor em vagem. Essa é a fase mais sensível. Assim como o milho. Qual é a fase mais sensível do milho? Ao déficit hídrico, ao calor. 15 dias antes, 15 dias depois do penamento. A soja é o L3, L4. Então, quando eu prolongo isso, eu divido o risco. E depois também prolongo o período de enchimento de grão. Também divido o risco, porque aí no L3, L4, L5 está definido o número de grãos, né? E lá, a partir da L6, o enchimento de grão até a maturação fisiológica. Então, eu diversifico. Então, é importante. Se eu planto apenas um cultivar. Eu vou plantar os Zeus, porque os Zeus é importante. É um grande cultivar, é um campeão. Não é por acaso que ele é o mais plantado. Só que, se eu tiver o azar de ter uma estiagem no mês de dezembro, na minha região, o que acontece com os Zeus? Ele vai lá embaixo. Ele vai lá embaixo. E, às vezes, aí um outro material com um grupo de maturação um pouquinho diferente, escapa dessa seca de dezembro e entra bem em janeiro. O outro pode ser em janeiro. Nós não sabemos quando vai dar o veranico. O que nós sabemos com certeza é que veranicos são absolutamente normais a sua ocorrência no Cone Sul da América.
E voltamos então para o começo da pergunta. O senhor deu várias dicas valiosíssimas no sentido de atenuar, mitigar, minimizar perdas por estresse, né, durante o ciclo da cultura. Beleza. Aquela situação em que o produtor, com problemas financeiros, que ele não conseguiu implantar a lavoura nas melhores condições, e ela está na faixa aí de V2, V4, o que que ele pode fazer durante o ciclo? Eu sei que mudar o pneu do carro com o carro andando é difícil, é complicado. O que que ele pode fazer para tornar essa planta mais resiliente, tornar essa planta um pouquinho mais preparada para um estresse de falta d'água lá na frente, lá no período reprodutivo em diante? Bom, então ele perdeu o que podia ter sido feito antes, né? E agora ele não tem. Por exemplo, ele vai entrar igual, porque mesmo que essa planta não nasceu bem, tá rala, sofreu com estresse de falta de água nessas últimas semanas, mas a planta daninha ele precisa controlar. Ele não pode deixar de controlar, porque senão ela cresce demais e herbicida não se olha para a soja, se olha para a planta daninha. Ela que me diz qual é o momento de aplicar ou não. Eu já disse aqui que é muito importante nós fazermos o controle de doenças, de moléstias, de patógenos, antecipadamente. Então, eu vou entrar mais cedo. Vou entrar nela. Quando eu entro para aplicar o herbicida, quando eu entro para aplicar fungicida ou inseticida, nós temos hoje bons produtos, sejam bioreguladores, hormonais ou extratos de alga, para cumprir essa função, ou seja, dar um estímulo de desenvolvimento da planta para ela então emitir mais ramificação, para ela ter mais adiante o maior pegamento de vagens dessas flores por axila e principalmente para minimizar os estresses. Por exemplo, veja, quando nós aplicava só o glifosato e ele controlava as plantas daninhas, nós já sabíamos que ele tinha uma fito. Por 10, 12, 14 dias, a soja dá uma travada. Por quê? Porque ele inibia a síntese de um hormônio de crescimento, que é a auxina. Esses cultivares também davam doença mais cedo, porque nesses 10, 12, 14 dias, a planta produzia menos defesas. Menos defesas. E aí, se eu junto com ele coloco substâncias, produtos que mantêm o crescimento, que tem auxina, que mantém o crescimento, que tem citocinina, que continua a planta produzindo defesas, eu já tenho uma vantagem aí. E veja, agora eu não posso só aplicar glifosato. Ninguém consegue hoje controlar a planta daninha com o problema de resistência que ocorreu, que é uma coisa normal, isso não é culpa do glifosato. Qualquer herbicida, se nós tivesse lá, nesses últimos 30 anos, sempre usado com a mesma molécula, para dessecar na pós-emergência e também no milho transgênico e também no algodão transgênico e para dessecar para o trigo também. Quer dizer, é lógico que naturalmente ia começar a aparecer planta resistente, ou seja, que não morre mais. Então hoje nós temos que misturar herbicida, não é mesmo? É o glifosato, mais 1 até 2. O que acontece com a fito? Tende a aumentar. Então eu preciso minimizar esse efeito. Se eu antecipo a aplicação do fungicida, tenho que, é recomendável, para mancha foliar, ou por causa da presença do ídio em determinadas regiões, vou antecipar. Eu uso predominantemente no começo triazóis. Os triazóis têm um potencial maior de fito do que outros. Então eu tenho que minimizar isso aqui. Então, o que eu aprendi? Eu não falei nada disso na aula. Por quê? Nem eu e nem ninguém sabia isso lá nos anos 80. Essas coisas vão aparecendo. Hoje, qualquer agricultor, quando ele vai planejar uma lavoura de soja, ele já tem que fazer a aquisição de herbicida, de inseticida e fungicida. Ou é possível fazer uma lavoura zero de herbicida, zero de inseticida e fungicida hoje? Não é possível.
Isso é para os fatores bióticos. Mas nós temos os fatores abióticos, os fatores climáticos. Incertos e não sabidos, que não dependem de nós. Nós temos que aprender a usar também produtos para mitigar esses fatores abióticos. Então, na busca hoje da expressão do alto potencial de rendimento, essa verdadeira Ferrari desses cultivares que estão chegando aí, nós temos que, juntamente com a aplicação de herbicida, inseticida, é muito importante sempre colocar um bioestimulante para exatamente mitigar isso aí de forma preventiva. E é isso que os campeões de produtividade estão obtendo. Só que essa tecnologia não existia. Vamos lá. O primeiro biorregulador registrado no Ministério da Agricultura no Brasil foi para feijão em 2003. Para soja, para tratamento de semente em 2005. Para aplicação na parte de soja em 2010. Então, estamos em 2024. Quer dizer, são tecnologias muito recentes, mas elas trazem realmente um resultado muito interessante. Muito bem. Veja aí, Rui, estamos recebendo uma aula, absorvendo várias dicas técnicas, dicas práticas aí sobre fisiologia da agricultura brasileira. Então, se encaminhando para o final do nosso podcast, prezado Floss, temos a honra aí de reforçar, né, a gratidão pela sua presença para dialogar com os nossos ouvintes, telespectadores, para que possamos de fato ir na raiz, resolver então as deficiências que a nossa agricultura, que começa pelo solo adequado, atingirmos então o tão esperado 600 milhões de toneladas de grãos na próxima década, quem sabe. Então vejamos que o quanto é importante o manejo. Então eu sou da área de gestão, da área das finanças, acompanho muito todas essas evoluções tecnológicas, da importância que é buscar o título, né, do nosso podcast hoje, que é Ecofisiologia e Rendimentos, como atingir melhores rendimentos. Então, como você cita muito bem, são vários fatores aos quais nós temos algumas expertises como produtor rural, mas também precisamos melhorar muito outros que são até como citações básicas que não estamos fazendo de forma adequada. Queria que tu trouxesse um recado final para se despedir do podcast e para os nossos agricultores brasileiros, em especial do Rio Grande do Sul, ao qual temos um contato mais direto, né? Mas você, como cita, né, como uma carreira bastante vasta na área da academia, na edição de livros, enfim, como professor de pós-graduação, está na prática e também na academia. Isso é muito importante. O conhecimento, ele se resulta através das práticas que se originam na teoria. E aí testando, se você tem as provas aí, como você cita, né, o SESB ali. Então vamos lá, vamos botar a cara a tapa, vamos enfrentar esses receios, né? Ao invés de invejar a lavoura do vizinho que está um potencial melhor, vamos estimular a fazer isso na nossa. Então, a buscar melhores resultados na nossa prática. E aprender com o vizinho, né? Aprender com o vizinho, isso. Eu queria só complementar a última, porque eu falei assim, ó, quando te perguntei, Rui, é possível hoje fazer uma lavoura sem inseticida, sem fungicida? Eu quero ressaltar, porque assim, ó, eu vou fazer 75 anos, eu nasci na roça, eu nasci no interior, meu pai era pequeno agricultor no interior de Ibirubá. Então, eu fiz depois toda uma carreira acadêmica, mas a roça não saiu de mim. A minha maior preocupação no meu dia a dia é com o agricultor. Com o agricultor. Compromisso. Então, assim, ó, eu vivi o início da mecanização agrícola, a nossa primeira revolução, a implantação do sistema plantio direto através, da operação Tatu para corrigir os nossos solos ácidos e com elevados teores de alumínio. Aí a introdução do sistema plantio direto, como nós vimos que lavrar, gradear, nós estávamos perdendo o solo, nós precisamos ir para o plantio direto, e que beleza ver isso hoje. Vimos aí o agricultor aprender, os melhores agricultores, que para produzir mais ele tinha que aumentar o adubo, né? Fazer. Aí vem a genética que tanto melhorou. Olha o milho. Eu me lembro capinando milho nas férias, que é uma coisa que eu não tenho boa lembrança, né? Aquele calorão, aquele pólen e tal. Era um milho de 3,5 metros de altura e dava quanto? 50 sacos por hectare. Hoje tu tem milho que tem 1 metro e pouco, 1,20 metro e dá 150 sacas, né? Então as coisas mudaram. Olha o trigo, olha a altura que era o trigo. Não podia botar nitrogênio em cobertor porque acamava tudo. Olha tudo. Então houve uma mudança grande na genética, revolucionária.
Aprendemos com rigor do controle de planta daninha, de praga e doença, quanto isso foi importante. Aí veio a era da agricultura de precisão. Nós estávamos mostrando os trabalhos com drones e tal. Quem é que ia imaginar, 20 anos atrás, que um agricultor vai numa Expo Direto, vai numa Expo Inter, vai num show Copavel, e ele chega lá para comprar um novo trator, uma nova colhedora, um novo semeador, um novo pulverizador, com esta quantidade de tecnologia de agricultura de precisão embarcada. E nem entramos no mérito da inteligência artificial, E né? da Que inteligência embutido. artificial que está aí. E agora nós temos a 8ª revolução. Nós estamos desde 2019, principalmente, na 8ª revolução, que é o uso de biológicos em insumos. Então, Rui, nós no futuro vamos controlar mais eficientemente pragas, mais eficientemente doença, mas com menos inseticida, com menos fungicida. É pouco provável que a gente vai tirar 100% no curto período. Mas quanto mais micro-organismos nós formos usando nas culturas de inverno, nas culturas de cobertura e nas coberturas, nós vamos reduzir. Vamos colher mais, vamos colher um alimento de melhor qualidade, com menos risco de resíduos para o consumidor e continuar batendo recordes de produção. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui e parabéns pelo AgroPlus e vida longa ao AgroPlus aí. Muito bem, gratidão, né, Rui, pela presença. Então, AgroPlus, o seu podcast do agro, gestão, inovação e tecnologia. Agradecemos a sua audiência.